1917. A Europa em guerra colocava em xeque um sistema de poder baseado nos privilégios da nobreza e na exploração de camponeses e operários. No leste europeu, o choque foi mais profundo. Na Rússia, um ativista até então exilado liderou a população em um levante que marca a nossa história até os dias de hoje. O ativista chamava-se Lenin. Estudioso das ideias do filósofo Karl Marx, Lenin defendeu o comunismo e organizou um governo diferente de tudo que se praticava no mundo. Essa foi a Revolução Russa, que agora completa 100 anos. Apesar da experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ter sido interrompida em 1991, seus efeitos permanecem até hoje. A Rússia da Revolução ainda tem o mérito de haver contido a ameaça do capitalismo mais selvagem representado pelo nazismo de Hitler. O avanço de direitos sociais na Europa e no mundo tem raízes na Revolução Russa. Na China, o recente 19º Congresso do Partido Comunista insistiu que o país segue o ideal socialista. Neste programa, Celso Napolitano recebe 2 professores, Ailton Fernandes e Gilberto Maringoni, para comentar os efeitos dos 100 anos da Revolução Russa. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Agradecemos a sua audiência, a sua participação e continuamos solicitando a sua crítica, a sua sugestão no fepesp.org.br. Hoje o programa da FEPESP fala de história e o momento marcante da história em 2017, no mês de novembro, é o centenário da Revolução Russa. Para isso, estamos aqui hoje com o professor Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e com o professor Ailton Fernandes, que é professor de História, nosso colega aqui de diretoria da FEPESP e diretor também do Simp São Paulo. Maringoni, além de professor de RI, é cartunista, né? E ex-candidato a governador, e já foi candidato a governador. Tudo bem, Maringoni? Tudo bem, Celso, prazer estar aqui com você. O prazer é nosso aqui em recebê-lo. Maringoni também assessora o Departamento de Comunicação da FEPESP. Quer dizer, é um programa caseiro esse, né? E Ailton, tudo bem? Tudo tranquilo, debater um tema que para mim é apaixonante. Que bom, então... Pontapé inicial você, Ailton. Manda ver. 2 professores aqui versados em história e eu, como sou matemático, fico só aqui bebendo, ouvindo. O centenário da Revolução Russa, ele é uma data que deve ser lembrada e discutida, porque não há dúvidas, na minha opinião, Gilberto, que essa Revolução Russa, ela moldou o século XX. Ela moldou o século XX por vários motivos. Primeiro, por conta da vitória que os soviéticos tiveram. Foram eles que venceram o nazifascismo. E no segundo momento, importantíssimo da história, me parece, é que a Revolução Socialista na Rússia passou a ser um contraponto ao capitalismo. O capitalismo selvagem, como a gente sempre aprendeu e sempre percebeu que o capitalismo é. Então é por isso que eu comecei a minha fala dizendo que é apaixonante, porque essas 2 dimensões que a União Soviética produziu, me parece que foram dimensões assim de um alcance gigantesco que até hoje traz repercute até hoje. O que você pensa disso daí? Olha, a gente faz um debate, eu concordo integralmente com você, quer dizer, na verdade não é um debate, na verdade é um complemento de ideias que a gente faz, porque eu parto desse ponto que você fala, que a Revolução Russa tem uma importância central no século XX, para dizer, e acho que você também concorda comigo, que o mundo era um antes da Revolução Russa e o mundo passou a ser outro. O mundo antes da Revolução Russa, antes de 1917, era o mundo da Primeira Guerra Mundial, em que você tinha 5 impérios dominando o mundo, com predominância para o Império Inglês, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o próprio Império Russo. Depois da Revolução Russa, isso tudo acabou. Sim. Acabou com a guerra e tal. E foi um período de enfrentamento tamanho que a geopolítica mundial se altera.
o mundo passa a ser regido não mais por 5 impérios, mas pelo conflito leste-oeste. Então, quando a gente comemora, e comemorar quer dizer rememorar junto, relembrar junto, nós não estamos falando do passado, nós estamos falando de um mundo de um acontecimento que moldou o mundo e que mesmo a mídia, mesmo o conservadorismo ter dito que o comunismo acabou, que o socialismo acabou, em 91, quando o regime soviético acabou, isso não é verdade. As lutas, o mundo de dificuldades que gerou a Revolução Russa continua aí. A gente vê no Brasil, a gente vê no resto do mundo. Então a Revolução Russa não é à toa que no mundo todo se debate os rumos desse acontecimento. Nós não estamos debatendo o passado, nós estamos debatendo hoje como é que está o estágio de lutas contra essa situação do capitalismo predador, como você bem falou aí. Uma das críticas que se faz à Revolução Russa, e a gente vai ter que enfrentar isso, porque não há como negar, né, foi o grande impacto na população soviética, com os expurgos, com as mortes, as pessoas, não há como esconder isso, né? Mas me chama a atenção, Celso e Gilberto, que a historiografia ela condena muito essas mortes na União Soviética, e lembrando que grande parte dessas mortes ocorreram por causa da invasão alemã, né? E também por conta da necessidade da União Soviética dar um passo à frente, e isso gerou um problema no campo e gerou fome. Mas eu não vejo na mídia e mesmo na historiografia a mesma condenação a outros fatos históricos que também provocaram mortes. Recentemente, por exemplo, nós tivemos aí a rememoração, relembramos as 98 teses de Lutero. E a imprensa e artigos saíram soltando loas para o Lutero, para a Reforma Protestante, que a gente acha e sabe que foi uma coisa importante. Mas ninguém fala que, e se o Engels mostra isso, que a Alemanha virou uma fogueira lá, uma quantidade enorme de mortos. Então, como que a gente rebate como que a gente se posiciona com esse debate sobre esse aspecto que realmente existiu, mas em contraposição a outros fatos históricos que na Revolução Francesa havia filas para a guilhotina, e não se trata esses movimentos da mesma maneira, com tanta má vontade, me parece, e aí eu vou usar o termo que eu gostaria de usar desde o começo, como a Revolução Russa e a Constituição da União Soviética. Posso dar um pitaco aí para o Gilberto pegar como curioso e como um pouco estudioso da história também? Essa análise que você faz da crise depois da Revolução Bolchevique, da crise que surgiu na cúpula dos revolucionários na União Soviética. Como é que você faz essa análise? Olha, o que se tentou fazer na União Soviética era uma coisa totalmente inédita no mundo. Não é uma revolução como a Revolução Francesa, que você muda um grupo que está no poder, você muda uma classe que está no poder, mas você vai atacar, você vai destruir um dos pilares da economia existente até então, que é a propriedade privada. Então, se eu vou excluir a propriedade privada, se eu não tenho a propriedade privada e você tem, e para fazer o socialismo eu quero dividir a sua, vai haver um conflito entre nós. Você vai querer manter a sua propriedade, eu vou querer repartir a sua propriedade. Esse choque acontece na União Soviética, porque a produção agrícola, como o Ailton fala, os fazendeiros são contra a reforma agrária. Claro. E o que eles fazem? Eles matam a sua criação de gado, a sua criação de porco, colocam fogo na sua plantação, na sua cultura de grãos, boicotam a revolução, cai a produção agrícola e tem fome endêmica no país. Aí a União Soviética, logo em seguida, a Rússia, depois é invadida por 17 exércitos. Logo depois, de 1918 a 1922, são 17 exércitos europeus que invadem sucessivamente o país. Isso gera uma situação de quase desespero na cúpula do governo, porque eles têm que estabilizar o poder. E o poder soviético, nos primeiros 5 anos, é muito instável. Então, isso que o Ailton fala, a revolução vai se defender. É a mesma coisa que o seguinte: nós queremos fazer o socialismo no Brasil para todo mundo ter comida, todo mundo ter dinheiro, todo mundo ter terra e tal.
Tá bom, vamos repartir o dinheiro. Quem tem dinheiro no Brasil? Bom, quem tem dinheiro no Brasil, família Setúbal do Itaú. Eu vou sentar lá com o Setúbal, estou no governo, sou um governo socialista, e falar, ô Setúbal, nós vamos fazer o socialismo no Brasil. Ele vai falar, muito bacana, vamos repartir. Aí ele fala, vamos, o seu dinheiro. É claro que ele vai te colocar, vai te enxotar para fora e vai desencadear uma oposição pesada a você. Isso aconteceu lá e a Revolução teve que se haver com essa tensão toda. Então, e a crise interna? Então, e essa crise interna, ela é motivada por esse embate, quer dizer, vamos acelerar o processo de repartição de terra, vamos tomar as terras dos camponeses, não vamos tomar, vamos negociar, como é que isso vai ser feito? Essa tensão gera divergências na cúpula do poder. E há um processo, sim, é verdade, de a violência que os bolcheviques recebem dos ataques, das agressões, eles revindam com uma violência enorme também. E essa violência enorme acaba acontecendo dentro do partido. Então as estatísticas falam que internamente morreram nos processos de Moscou de 36 a 38, 600 mil russos, talvez muitos comunistas, muita gente de esquerda. O Ailton lembra do Lutero, eu vou lembrar de um outro caso rapidamente, para não me alongar aqui. O que a União Soviética está fazendo é construindo um novo Estado, construindo uma nova forma de organização social. Ninguém se lembra que o Lincoln, o presidente Lincoln americano, que é o pai da pátria, o construtor da nação, para ele fundir, para ele incorporar o sul escravocrata para o norte industrializado, ele parou de negociar com a classe dominante do sul e foi para a guerra em 1860. Foi 1 milhão de mortos num país de 30 milhões de habitantes. Se fosse no Brasil aqui, seria alguma coisa como 7 milhões de mortos na população brasileira, na proporção hoje. Então, a construção do Estado nunca é tranquila. Eu não gosto da violência, não me satisfaz, é um incômodo em quem acha a Revolução Russa algo grandioso. Agora, ela existiu, nós temos que nos haver com os fatos e ver o seguinte, quais foram os ganhos, além disso, que a Revolução teve? Isso a gente precisa examinar. Eu acho que um dos ganhos aí, Gilberto, se me permitir, foi que uma das reações que nós vimos no mundo... Ailton, eu vou ter que te interromper, porque já me sinalizaram, e eu acho que é esse gancho que a gente vai utilizar para o próximo bloco. Estamos no fim desse bloco, o papo está interessante, e aí no próximo bloco o Ailton vai falar sobre os ganhos desse processo de revolucionário da Rússia, da União Soviética em 1917. Você aguarde que nós estaremos voltando e até já. Pessoal, as leis do trabalho mudam no dia 11. É a reforma do golpe. É a reforma para tentar acabar com seus direitos e enfraquecer o sindicato. É uma lei que não deve ser cumprida. Conte com o sindicato para resistir ao abuso. O que vale é o nosso acordo e a nossa convenção coletiva. Está aqui. É o negociado e é o que vale. Não aceite acordo individual, olho vivo. Mesmo na hora da homologação, as escolas têm que cumprir. É o seu trabalho, sua família e o seu futuro que estão em jogo. Resistir é seu direito. Estamos de volta com Sala de Professores. Hoje o assunto é história. E história marcada pelos 100 anos da Revolução Russa, agora em novembro de 2017. Para discutir esse assunto, temos aqui o Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e o Ailton Fernandes, professor da Rede Pública e Privada e diretor da FEPESP e do Simples São Paulo. Quando interrompemos no bloco anterior, Ailton estava iniciando a sua fala sobre os ganhos desse processo. Por favor, Ailton. Olha, os ganhos da Revolução na Rússia e na União Soviética foram, assim, valiosíssimos. Até hoje a sociedade russa, e eu estava vendo isso, pasmem vocês, hein, no Jornal Nacional recentemente, mais de 99% da população russa é alfabetizada.
mais de 50% da população russa frequenta universidades. Mas isso não é agora o regime? Não, é herança do período soviético. Permaneceu. Mas esses números já estavam lá antes de 1991, quando há supostamente aí o fim da União Soviética. Mas um outro fator também deve nos chamar a atenção. De uma certa maneira, a Revolução, e aí eu vou querer a sua opinião, a Revolução Russa, ela procurou, entre aspas, humanizar um pouco o capitalismo. Me parece, e aí eu quero ver o que você tem a dizer, que o surgimento da social-democracia europeia e a história do bem-estar social foi uma resposta ao movimento revolucionário soviético. Naquela linha de é melhor eu dar os anéis do que perder os dedos. Então é por isso que essa influência da União Soviética, ela não é apenas intramuros, mas ela também passa a ser um contraponto ao capitalismo e até mesmo criando condições para que o capitalismo se reinventasse em algum momento. Né? A gente sabe que capitalismo é capitalismo. Há divisões de classe social na social-democracia europeia, não há dúvida. Mas também houve um avanço nessa proteção social nesses países. Eu não sei como que você viria isso daí. É verdade, porque a Revolução Russa, ela teve uma expressão no mundo que não é só uma expressão na política, mas ela gera uma situação de exemplo para o movimento dos trabalhadores de praticamente todos os países do mundo, a constituição de partidos de esquerda, partidos comunistas, o movimento sindical recebe um grande incentivo no mundo todo. E aí depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois, em que a União Soviética saiu como a grande vencedora da guerra, foram mortos 30 milhões de soviéticos, a maior parte russos, mas 30 milhões, e ela vence, ela que entra em Berlim primeiro, ela que derrota a Alemanha nazista, ela fica com aquele incentivo. Então, fora das fronteiras da Europa Ocidental, você tem a União Soviética no leste. E dentro de cada país, você tem um movimento operário inspirado na União Soviética. Reivindicatório, reivindicando e tal. E avançando nas eleições. As eleições de 48 na Itália foram fraudadas porque os comunistas iam ganhar. Eles avançam eleitoralmente na França. Para não perder tudo, acontece o que você fala, eles começam a entregar à classe dominante, os ricos, direitos trabalhistas, jornada de 8 horas, 13º, férias, um sistema de saúde gratuito para todos, educação exemplar. Quando a pressão soviética arrefece, quando cai a União Soviética, na Europa Ocidental você começa a ter perdas de direitos. Sim. Então é diretamente proporcional. E isso que você fala da educação é impressionante, porque sempre se fala o seguinte: a Rússia saiu, a União Soviética, em 1927, do arado de madeira, não é nem o arado de metal, 30 anos depois, com uma guerra no meio, botou os satélites no espaço. Então, existiu um esforço desenvolvimentista, mas não é só desenvolvimento, é desenvolvimento e distribuição de renda, desenvolvimento e distribuição de propriedade. Isso é o ganho principal. E é o satélite que tem uma simbologia fantástica, porque quando se fala em globalização, hoje, comunicação entre vários continentes quase que online, né? Quando começa isso? Quando começa com o satélite. Quando você manda imagens e ele repassa essas imagens praticamente em tempo real, né? E durante muito tempo, Sputnik era o sinônimo de satélite. Exatamente. Quando você queria se referir a um satélite, você falava no Sputnik. Uma coisa moderna. Agora, o interessante é a gente ver o que fica da Revolução Russa. Que as pessoas falam, acabou. Só que todo mundo fala na China, que a China é o grande país do mundo, e a imprensa raramente fala. A China fez uma revolução, a China é um país socialista, tem um socialismo de mercado com as grandes empresas, é o país que mais cresce no mundo, que atravessou a crise de 2008, quer dizer, foi abalado, mas muito menos que qualquer outra economia, e segue como objeto de cobiça de qualquer país. Todo país que atrai investimento chinês, antes era americano. Cuba, com todas as dificuldades, segue com educação e saúde exemplar. Você pode ter pobreza em Cuba, você não tem miséria como no Brasil, não tem ninguém morando na rua, não tem ninguém... E enfrentando um embargo
um embargo genocida. Né? Americano. Há décadas. Há décadas. Então nós não estamos falando do passado, nós estamos falando dos dias de hoje. Quer dizer, a perda de direitos trabalhistas no Brasil tem a ver o seguinte, é preciso retomar essa luta, sim, porque a luta dos trabalhadores com essa meta. Quer dizer, não basta você mudar está o sindicato. relacionando o avanço neoliberal no mundo a ausência de uma pressão motivada pela queda da União Soviética ou pela queda do regime soviético em 91. É isso? É isso, quer dizer, cai em 91, você pega os nossos países aqui. A Argentina elege o Menem em 89, no fim do regime. A Inglaterra, Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher foi em 80, mas a grande privatização foi nos anos 90. Sim. No Brasil, o Collor, depois o Fernando Henrique. Então, acaba aquela pressão, o neoliberalismo vem para cima. Eles avançam como um bote da cobra. Botar essa cobra na toca de novo, ou matar a cobra, mostrar o pau vai aqui. Vai ser difícil. O problema não é mostrar o pau depois que você mata a cobra, precisa matar a cobra, precisa mostrar a cobra. Cobra morta. A cobra morta. Bom, aí vamos lá, vou aproveitar vocês dois aqui para dois aspectos. Primeiro, o que levou ao fim do regime soviético e depois a pressão que está sofrendo o regime bolivariano na Venezuela hoje. Olha, quem quer começar? O Gilberto? Posso começar? A União Soviética teve o seguinte, é uma economia que funciona com distribuição. E ela nunca conseguiu ser páreo para a economia americana de verdade. A economia americana é uma economia que funciona sugando recursos do mundo todo. E a União Soviética não tinha isso. Ela perde eficiência nos anos 70, mas mais do que tudo, ela tem que fazer frente à corrida armamentista dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um poderio, têm um gasto anual de 600 bilhões de dólares na indústria bélica, na área militar, e a União Soviética nunca conseguiu destinar tanto uma parcela. Eles chegaram a destinar 40% do orçamento para a indústria armamentista. Isso tirou o fôlego do investimento, de inovação, de outras áreas, eles começam a perder fôlego. Tem também um aspecto... Mas essa parte da indústria bélica é motivada pela Guerra Fria. Pela Guerra Fria, pela corrida armamentista. Pela influência dos dois polos do mundo. Agora, você tem também um problema de democracia na União Soviética, porque era um regime que precisava se abrir, não a economia, mas internamente, para a população. Houve uma perda do componente democrático que suscitou em 1917, um descontentamento da população por conta da escassez, quer dizer, quando a gente fala a inovação, a eficiência cai, isso significa menos comida na mesa, isso significa preços mais caros, significa roupa de pior qualidade, uma geladeira. O cidadão é impactado pela perda de eficiência. Essa situação que empurra o regime até a sua queda em 91. A gente teve outras tentativas no mundo, e está tendo, especialmente na América Latina, a partir de 98, que a Venezuela, com o presidente Hugo Chávez, o próprio Lula no Brasil, a Cristina Kirchner na Argentina, o Evo Morales na Bolívia, que se não são revoluções como a União Soviética, são claras experiências de governos populares, que agora estão sob uma pressão muito forte da direita. O incrível é que a Venezuela resiste, a Bolívia resiste, o Equador mais ou menos, na Argentina você tem uma inquietação muito grande. Então é o seguinte, a história não acabou, como se falava em 1991, né? E o mar da história é agitado. Esse avanço do liberalismo, Celso, é uma coisa assim, vender tudo que o Estado tem. Um dos principais predadores no mercado de petróleo do mundo é uma estatal, a norueguesa. A Statoil Oil, que está comprando campos de petróleo aqui no Brasil, à torta e à direita, é uma estatal norueguesa que compra, tá certo? Que ganha dinheiro com essas commodities, mesmo que ela esteja em baixa no mercado, mas sabe que em algum momento vai subir, como de fato está subindo nos últimos tempos. E esse lucro dessa empresa estatal é revertido para a sociedade norueguesa. Então, também há esse contraponto. Agora, não há como comparar, né, a Noruega no cenário internacional, político, midiático, com o Brasil, por exemplo, que está liberalizando. Mas a Noruega não é um bom exemplo de neoliberalismo, não. Né? Não, ao contrário. Ao contrário. Eu estou falando ao contrário. Sim. É um governo que... Sim, você está se contrapondo aos Estados Unidos, não, contrapondo-se
a privatização. A privatização. Então, a privatização, quer dizer, o Estado mínimo é utilizado por uma estatal norueguesa. Exatamente. Que está na contramão dessa privatização. Exatamente. E as estatais chinesas agora estão vindo aqui para o Brasil. Então, essa política liberalizante de vender tudo é um tiro no pé. É um tiro no pé porque os recursos estão abrindo mão dele muito facilmente. Né? Coisa que a União Soviética não deixou e que a China controla fortemente. No Brasil você tem um governo que é francamente antinacional. É uma quadrilha que tomou conta do poder e está fazendo essa liquidação do país. Agora, voltando à questão da União Soviética, eu acho que a gente deve olhar com outros olhos. Está saindo uma série de livros, os arquivos que eram secretos da União Soviética estão sendo examinados por historiadores de todo mundo, está saindo muita coisa boa. E mesmo na internet, quer dizer, a quantidade de filmes que você tem disponíveis, de informação que a gente tem disponíveis nas publicações brasileiras e internacionais é muito grande. Dá hoje para a gente estudar com muito mais fontes, acesso a fontes, esse período da história que é crucial. Sem o viés, né, preconceituoso. Sem o preconceito, mas como o Ailton falou, quer dizer, que é definidor do mundo em que a gente vive. Muito bem. Eu penso que foi um programa muito rico e que nós todos aqui aprendemos bastante nessa conversa, nesse bate-papo. Como diz o Gilberto, não é um debate, um bate-papo entre o Gilberto e o Ailton. E eu tenho certeza que você ficou muito satisfeito com o programa de hoje. Agradeço a participação do Gilberto Maringoni, do Ailton Fernandes e principalmente a sua audiência. Você fique com a gente, participe, prestigie o programa Sala de Professores e também sugira, critique, por favor. fepesp.org.br, estamos à sua disposição e até o próximo Sala de Professores. Obrigado.